Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, aos que estão aqui presentes, aos que estão em seus lares, suas casas ouvindo. Começamos mais uma noite de campanha, mais um culto. Deus é o socorro. E nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nesse lugar. E eu creio que o Senhor irá falar com todos nesta noite. E eu creio que o Senhor estará fazendo algo sobrenatural na vida de cada um de nós. De todos nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Então somente eu peço a todos que fiquem atentos àquilo que o Senhor irá falar. O Senhor irá falar com você nessa noite. Então, fique atento que o Senhor vai fazer algo em seu coração, na sua mente, no seu corpo. O Senhor vai trazer uma libertação, o Senhor vai trazer uma cura. Então somente creia. Exercite agora a sua fé, exercite agora a sua esperança no Senhor Jesus, que Ele pode fazer por você algo maravilhoso. Amado Deus e Todo-Poderoso, graças te damos por esta noite. Obrigado, Pai amado, por mais uma noite na tua casa e na tua presença. E aqui estamos, ó Pai amado, aleluia, porque viemos em busca de algo que só o Senhor pode nos dar. Viemos em busca, meu Pai amado, de um socorro para nossas vidas, para nossas almas, para aquilo que temos vivido ultimamente, Pai. E aqueles que têm vivido uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida desesperadora, encontrarão em Ti, Senhor Deus, a vitória. Encontrarão em Ti, meu Pai amado, a solução. Encontrarão em Ti, meu Pai amado, a cura e a libertação, Pai. Porque o Senhor é poderoso para fazer coisas grandiosas e maravilhosas. E assim, Pai amado, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, a todos que nos ouvirão hoje, amanhã, o outro dia, no momento, ó Pai amado, que este culto chegar a essa pessoa, no momento, Pai amado, que esses louvores que irão ser cantados aqui, chegar a esses corações, no momento, ó Pai amado, que Tua palavra ministrada nesta noite, chegará aos ouvidos dessas pessoas, aleluia, Pai, que também venha chegar, juntamente, Senhor, a Tua virtude, Senhor Deus, tocando, Pai amado, em cada coração, em cada alma, Senhor Deus, trazendo a libertação, trazendo a luz, trazendo a cura, trazendo a existência, Senhor, aquilo que não existe ainda no momento, Pai. E assim, Pai amado, sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo, Pai, pela fé, Senhor Deus, já há uma multidão, Senhor Deus, neste lugar, cultuando a Ti, aleluia, Pai amado, exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome, Senhor. Por isso, ó Deus, receba os nossos louvores, receba a nossa adoração a Ti, Pai. Receba, Pai amado, a Tua palavra que irá ser ministrada nesta noite, Senhor Deus, e que ela venha tocar no mais profundo de cada coração, Senhor. Assim, ó Pai, te peço e assim te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos adorar a Deus com a canção de número 225 da harpa cristã. 225. Na
batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se um maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Hino 104 da harpa cristã. Ei, Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que o procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos, que horror, de descer nos tenebrosos pedregais. E cansado de andar, mais ainda aclamar: ó ovelhas minhas, onde vós estais? Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que os procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor.
e correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condutor, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que as procura pra salvar. Amém? Vamos cantar o hino Deus enviou. Amém? Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Louvado seja Deus. Irmã, vai cantar mais um hino aqui. Quebrantado o coração. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, rasgar o céu com o coração, tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. A
palavra do Senhor fala que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse dia na casa do Senhor. O salmista já disse, relatou, deixou registrado lá. Eu só não me lembro o capítulo, o livro, mas ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é a casa do Pai. E o Pai, ele tem alegria, muita alegria em receber os seus, em receber aqueles em que é da família, é de casa, aqueles que lhe obedecem, lhe dão honra, lhe dão glória, lhe dão louvor. Todos nós que somos pais sentimos alegria quando os nossos filhos, quando a gente chega do trabalho, de algum local, e as crianças vêm correndo, alegre, abre os braços, feliz, papai, papai, ou mamãe, mamãe para as mamães, né? É um motivo que é algo prazeroso. Isso, nossos filhos, que muitas vezes nos dão dor de cabeça, dão trabalho, tira o nosso sono. Quando é pequeno, porque é pequeno, e a gente tem que cuidar, e às vezes eles não têm noção daquilo, dos perigos que eles incorrem. Quando eles começam a entender as coisas do mundo, começam a compreender as coisas da vida, eles querem se aventurar, se arriscar. E aí, para ajudar, vem os super-heróis, né? Qual criança? Na minha época era Batman, Super-Homem. Hoje tem uma infinidade de super-heróis. Não que esses deixaram de existir. E as crianças querem ser um super-herói. Se sentem invencíveis, se sentem como que vencedores, que eles têm, como diz o He-Man, têm a força, né? Mas na realidade, são frágeis, extremamente frágeis, extremamente sensíveis. Se não tomarmos cuidado, se não cuidarmos da alimentação, se não cuidarmos de fazer com que eles tomem água, a desidratação, uma coisa tão simples, né? Falta de água no corpo humano, mata. São coisas tão banais, às vezes, que a gente não considera, a gente não observa. E aí nós temos que estar atentos. E na nossa vida espiritual não é diferente. Na nossa vida espiritual, o nosso alimento, a água que nos lava, nos purifica, mata a nossa sede, também é uma água, é um alimento de uma certa forma simples, que o Pai nos dá todo dia. E às vezes é de uma forma tão simples, que muitas vezes nós não nos atentamos, não damos o devido valor, não damos a devida consideração para estas coisas. E aí quando vem a dor, vem o sofrimento, às vezes vem a doença, a fragilidade, aí nós nos sentimos culpados.
Ah, por que que eu não cuidei melhor? Por que eu não tomei este cuidado? Por que que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E o instinto, a natureza, nossa, é algo tão interessante. Eu tenho o hábito, às vezes, na minha casa, tem umas faixas de terra assim ao lado do muro, onde a mulher geralmente costumava plantar as suas flores, mas pelo fato dela não plantar flores, então ficava aquela terra. Aí eu comecei a enterrar aquelas coroas de abacaxi que eu comprava, principalmente quando o abacaxi era bem docinho, bem gostoso, aquela crista, aquela coroa do abacaxi, eu ia lá, enterrava lá e deixava, ia molhando. Demora, mas demora pra caramba, 8 meses, 9 meses, 1 ano às vezes, para produzir, mas produz abacaxi. Só que ele produz aquela folha grande, né, comprida, e ela tem um espinho na ponta. Aí o meu filho pequeno, às vezes, estava brincando ali, andando de bicicleta, e um dia eu estava olhando aquilo e falei, mas rapaz, isso aqui é um perigo enorme. Porque se ele desequilibra aqui, pode até furar o olho. Aí eu fui lá, peguei o facão, podei eles todo. Do lado do muro, onde ele não vai andar, deixei. Mas pro lado da calçada, onde ele anda, onde ele pode brincar, eu podei tudo. E sempre tenho feito isso. Isso é um cuidado. É o exemplo que eu faço, um exemplo que eu tenho. E na nossa vida espiritual as coisas também são assim. Às vezes aquilo que a gente gosta, que é prazeroso, que nos dá alegria, nos satisfaz, mas também tem lá o seu risco. Às vezes para a gente cultivar aquilo, tem um certo risco. E nós gostamos daquilo, né? Gostamos de comer, de se alimentar. Porque se você for numa plantação de abacaxis mesmo, aquelas pessoas que trabalham naquelas plantações, eles vestem roupas que são alcochoadas. As luvas, as vestes são às vezes de couro, aquele couro que cru, quando você compra aquela luva nas lojas de materiais de construção, ou às vezes no mercado também. Por quê? Porque aquilo dá uma proteção maior para a sua pele, para o seu corpo. E todos aqueles trabalhadores que trabalham nesse tipo de lavoura têm que usar isso, porque senão ele não aguenta, ele é ferido, muito ferido. Mas o fruto é gostoso, o fruto é saboroso e é comercializado. Muita gente compra, além de ser um alimento, um fruto, ele também é um remédio para o nosso corpo. E nós precisamos disso. Nós precisamos nos alimentar bem. E nós, como crianças, e nós temos a nossa fase de criança espiritual, talvez já estamos numa fase um pouco mais adulta, tem um pouco mais de maturidade. Mas as coisas do mundo, ainda nós temos essas brincadeiras, temos esses comportamentos, que às vezes é uma simples piada, uma simples chacota, simples momento de diversão, mas que muitas vezes implica em riscos. E a gente às vezes, pelo fato de ser uma brincadeira inocente, às vezes, acaba acontecendo acidentes. E num momento de brincadeira, se nós não tomarmos cuidado, o acidente é grave, muito grave. Nós estamos vendo frequentemente repetir na imprensa, na televisão, nos noticiários, a situação daquela menina que morreu com um tiro alguns dias atrás aqui em Cuiabá. Ali há um monte de informações ali que nós não temos como falar o que de fato aconteceu. Mas a primeira impressão que nós temos é que no momento de brincadeira, talvez da menina que achava que aquela arma não tivesse carregada, simplesmente levantou e puxou o gatilho na altura do rosto da outra.
primeira impressão é isso que dá. E é o que tudo indica, parece ser realmente isso que aconteceu. Um momento de brincadeira. Só que ela não soube avaliar, ela não soube mensurar o risco que poderia estar naquela brincadeira. Infelizmente, foi trágico. Na nossa vida espiritual, às vezes a gente brinca também com algumas coisas trágicas. E uma vez, ouvindo uma pregação numa igreja lá em Campo Grande, eu saí de Cuiabá, fui para lá, estava quase lá uns 4, 5 dias em Campo Grande, fazendo treinamento pela empresa. E deu uma vontade enorme de ir para alguma igreja, ouvir um culto, ouvir a palavra de Deus, orar, ou ouvir os louvores. E eu não conhecia Campo Grande, não tinha prática de andar na cidade. Aí perguntei para o porteiro do hotel, onde tem uma igreja? Ele falou, não, virando a esquina aqui do lado tem uma igreja. É bem pertinho, você nem vai atravessar a rua. Eu falei, tá bom, obrigado. Fui. Chegando lá, realmente uma igreja grande, bem avivada, com louvores, bastante jovens. Mas o que me chamou a atenção, e o culto era um culto para jovens, e era um culto que começava assim, 5:30 da tarde. Bem cedo. Bem cedo para que eu pegar o pessoal quando está saindo do trabalho, já ir para a igreja, faz o louvor ali, canta, louva, e depois vai para casa, dormir, descansar, fazer o que tiver que fazer, para não ter que ir lá em casa e voltar, porque às vezes se fosse em casa, a preguiça ia bater, não ia ter coragem de voltar. E é um culto muito abençoado, frequentado por bastante jovens. E o pastor pregando, falando ali a respeito do que dessas coisas que a gente tem na nossa vida de inocência, de certa descuido, levar as coisas na brincadeira, ele disse uma coisa bem séria. O diabo não teve infância. Ele não brinca. O diabo ele não foi criado como nós somos criados, nos divertimos, brincando. Criamos imaginação de mundos, de brincadeiras, diversões. Satanás não teve isso. Ele não brinca. Só que ele sabe usar as brincadeiras para muitas vezes te ferir, te derrubar. É uma coisa séria. Muito séria. A nossa vida cristã, a nossa vida na presença do Senhor, nós devemos buscar e obedecer ao Pai, compreender a palavra do Senhor. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus. Como eu disse no início, o Pai sente alegria por aqueles que entram na sua casa. Isto é uma introdução, como nós aprendemos, porque na realidade eu não preparei nada disso para falar, eu falei aqui agora porque o Senhor foi me fazendo lembrar. Lá no Salmo 46, que é o versículo tema deste culto, Deus é o socorro, capítulo 40, Salmo, livro de Salmo, 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente na angústia. Glória a Deus. Vamos fazer um momento de oração. Pai, obrigado pela tua graça, por tua graça e por tua misericórdia na nossa vida. Pelo teu cuidado, por ter nos trazido a esta tua casa, Pai. Ter nos guardado de tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tenta, Senhor, jogar, lançar sobre nós e fazermos, ó Pai, com que venhamos pecar contra Ti. Sabemos, ó Pai, que nós temos em nós, Senhor, a natureza pecaminosa.
Há em nós, Senhor, ainda na nossa carne, desejo, Senhor, das coisas carnais. E essas não te agradam, ó Pai. Não honram e não glorificam o teu nome. Por mais bela, por mais simples, por mais humilde, por mais inocente que sejas, ó Pai. Mas não honra e não glorifica a Ti. Por isso, Pai, rogamos que nos dê a Tua sabedoria, a Tua graça, a Tua unção, para que venhamos, ó Pai, alegrar a Ti, fazer a Tua vontade, da maneira como o Senhor quer, da maneira como o Senhor se agrada. E que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, nos instruir, nos orientar, Pai, chamar a nossa atenção, Pai, para observarmos o Teu cuidado, o Teu zelo para com a Tua igreja, o Teu zelo, Pai, para com os Teus filhos, para com os Teus servos. Por isso nós Te glorificamos, porque assim o Senhor tem agido na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Abençoa, Pai, o Teu filho que está aqui, aquele que está em casa e assiste, Pai, essa transmissão, este culto, para que possa, Pai, alegrar no Senhor e receber do Senhor a graça, a sabedoria, a unção, o discernimento, Pai, para fazer a Tua vontade, andar na Tua presença, alegrar no Senhor e não apenas procurar a diversão que este mundo oferece. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua unção. Sê conosco, em nome de Jesus Cristo, assim nós pedimos. Amém. Glória a Deus. Então, o Salmo 46, falando que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Semana passada nós estávamos conversando com alguns irmãos, e alguns irmãos têm testemunhado, assim como nós temos ouvido testemunhos de outros irmãos que nem conhecemos, mas pelos cultos online, pelas transmissões, nós temos ouvido eles declararem que Deus tem cuidado de cada um deles, em todo momento. E aí me chamou a atenção para um detalhe. Na minha vida, normalmente, todos nós passamos série de dificuldades. E na maioria das vezes, as dificuldades, quando não há uma doença grave na família, ou que você não tem uma doença grave, geralmente é financeira, né? Todos nós passamos por isso. Alguns mais, outros menos, mas nós passamos. Tem irmãos que estão com um problema sério para poder pagar a parcela do carro, mas tem 2, 3 carros na garagem. Nada contra, bênção do Senhor, amém. Mas cada um lá tem a sua dificuldade, cada um tem seus problemas. E aí eu me fiz lembrar sobre a minha vida. Falei, pai, eu comecei a analisar. De janeiro para cá, comparando com os anos anteriores, esse ano foi o ano que Deus mais me abençoou. O momento em que Deus mais abriu as portas em questão financeira. E eu falei, olha só como Deus age. Olha só como Deus provê todas as coisas. Os irmãos que têm visto aqui, nós temos vindo orar aqui nesses dias, eu tenho falado e agradecido a Deus, porque Deus tem sido bem presente na nossa vida, bem presente na família, e tem cuidado. Não quer dizer que cessou as dívidas, que cessou os compromissos, não encerrou, mas Deus tem abençoado, todo momento Deus tem dado graça. Deus tem aberto as portas. E eu não passei tanta aflição como passei nos anos anteriores, em alguns momentos. E olha que há um agravante aí. Eu estou há 5 meses e 15 dias afastado do trabalho. Não estou trabalhando, devido à condição pela empresa ser grupo de risco. E aí a empresa quis me afastar. No primeiro momento eu entendi que seria necessário, porque a gente não tinha muita informação a respeito dessa pandemia. E por ser grupo de risco, estaria colocando em risco a minha vida e também a vida dos colegas. Fui e assinei um termo de opção de declaração de grupo de risco e a empresa falou, vai, fica em casa.
fica na sua casa. Passou 3 semanas e eu falei assim, pai, esse negócio aí, alguma coisa me fez pensar, me fez entender que o risco existe, mas a nossa fé é maior, a nossa confiança em Deus é maior. Não que a gente não venha sofrer o problema da doença, mas não adianta fugir. Se Deus não guardar, se Deus não te der proteção, não adianta, querido. E nós temos visto vários irmãos ser acometidos. Deus tem livrado alguns, e Deus também tem livrado alguns, mas com a morte. Com um livramento de uma forma como a gente não entende. E principalmente as pessoas que estão lá fora no mundo, eles não aceitam, não concordam. Como livramento se a pessoa faleceu? Deus sabe o amanhã. Deus sabe o que acontecerá amanhã, o que virá amanhã. Então aqueles que o Senhor tem levado, tem tomado para si, é livramento. Eu tenho convicção disso. E glorifico a Deus, exalto a Deus por isso. Não é muito alegre, não é muito feliz. E eu falo isso com certeza porque há menos de 2 anos, o meu pai também foi baixado à sepultura. E depois de quase 1 ano sofrendo com ele em hospital, passando noites, dormindo, noites mal dormidas, sofrendo com ele, vendo a dor que ele sofria, que ele padecia. Chegou um momento em que eu falei, Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo que nós podíamos, nós fizemos. Tudo aquilo que os médicos tinham ao alcance, usamos para a recuperação dele. Mas não tem diminuído a dor, o sofrimento, a angústia. E é doído fazer isso. É algo que a gente não quer fazer, mas eu tive que fazer. Pai, seja feita a tua vontade. Nós estamos aqui lutando, estamos batalhando, estamos nos esforçando, mas tudo tem sido em vão. E se nós olharmos clinicamente, com um olhar científico, com um olhar técnico, com um olhar da medicina, não há solução para a vida dele. Há solução se o Senhor intervir com um milagre, Pai. E nós cremos que o Senhor pode fazer o milagre. Mas também nós cremos, ó Pai, que muitas vezes é melhor para ele descansar no Senhor. Sabemos que ele tem convicção da fé do Deus que ele serve, de que ele está na tua presença. E aí eu orei. Oramos mais ou menos 2, 3 dias, ou às vezes até menos tempo, o Senhor o recolheu. É doído. A ausência, a saudade. Mas não há ninguém que sobreviva e que viva eternamente. Todos nós passaremos por isso um dia. Se o Senhor não voltar para levar a sua igreja. Mas sabemos que Ele está nos braços do Pai. Então, para isso eu vejo para o meu Pai, para muitos irmãos que tenho visto, como livramento. E nisso eu tenho glorificado a Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele guarda, Ele abençoa, Ele abre as portas, Ele provê a necessidade. Se você necessita de algo, precisa de algo, de um trabalho, de um emprego, de um direcionamento na vida, do que fazer, como fazer, o que buscar, coloque os seus joelhos no chão e pede ao Pai. Lá em Mateus, Jesus falando com os discípulos e disse assim, quando orares, entra no teu quarto e em secreto fala com o Pai. É ali, você e o Pai, na intimidade com Ele. Pai,
me orienta, me dá força, me dê graça, me dê sabedoria. Abre meu entendimento para isto. Me dá direção. O pastor Fernando, ele diz que não há pergunta que você não faça que Deus não responda. E isso é uma verdade. Isso na minha vida tem sido uma verdade. E tenho visto isso também na vida dos irmãos, porque eu tenho visto vários irmãos dizer isso, confirmar isso. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que necessitamos, leve à presença do Pai. Porque Ele tem prazer, Ele tem alegria em te atender. Ah, mas Deus não me atendeu ainda. Será que você está pedindo realmente algo que é para a alegria do Pai? Porque às vezes o nosso desejo, a nossa vontade, não é para a alegria do Senhor. Não é para alegrar a Deus, para glorificar a Deus. É simplesmente para nosso prazer. E se nós somos filhos de Deus, se nós amamos ao Pai, se nós somos gratos a Ele, a primeira alegria, o primeiro prazer seu, o primeiro desejo seu é alegrar o Pai, é glorificar a Ele. Deus nos sustenta em tudo. Lá nos Salmos, os irmãos sabem que eu gosto muito de ler os Salmos, porque são palavras que nos alegram o coração, formoseia o rosto, enche de alegria. Salmos 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A alegria do crente, a alegria do Filho de Deus é andar na presença do Pai, não andar nesses caminhos aqui. Conselho dos ímpios, caminho do pecador, roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Justo não é porque eu sou uma boa pessoa, eu desejo o melhor para quem está ao meu lado, para quem está comigo, para minha família. Eu desejo o melhor para todo mundo. Eu sou bonzinho. Isso não me dá justiça nenhuma. Isso não me habilita para nada. Justo é aquele que é justificado pelo Senhor. Aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e nos limpou. Lavou as nossas vestiduras. Nos livrou do nosso pecado. E aí nós andamos na presença do Senhor. Glorificamos a Deus. Engrandecemos a Ele. E aí nesses momentos de sofrimento, de agonia, de angústia, de dor, o Senhor vai nos dando o seu alimento, o maná, o sustento, todos os dias. Ele abre as portas. Ele não deixa faltar o trabalho, não deixa faltar o salário, não deixa faltar um emprego. Até a minha esposa, que tem um trabalho que é uma das primeiras coisas em que as pessoas deixam de procurar em momentos de crise, porque é um trabalho totalmente descartável, né? Como é que fala? Fugiu a palavra agora. É um trabalho que não é necessário. Não é essencial. Podemos viver sem ele muito bem. E nesses dias o Senhor tem abençoado, não tem faltado trabalho.
E ela só não tem feito mais porque ela não dá conta, não consegue produzir mais. Como é um trabalho delicado, artesanal, tem que fazer, tem que esperar ter um processo de produção, tem que esperar secar, tem que modelar o material. Se tivesse mais tempo, disponibilidade, faria mais trabalho. E o Senhor tem abençoado. Outros momentos, outros períodos anteriores, momentos de não tanta crise como essa, de dificuldade, houve períodos em que ela passou anos quase sem fazer nada. E o Senhor tem abençoado, tem provido. Isto quando nós andamos na presença do Senhor. Não estou falando isso para me aparecer, para me demonstrar, falar que não, eu sou tão pecador quanto você, eu sou tão falho quanto você, eu sou tão humano quanto você. Mas Deus tem abençoado, Deus tem nos sustentado. Por isso que nesse dia, neste culto, Deus eu socorro, venho aqui agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito para conosco. Se você observar, meu querido, e começar a refletir, eu talvez poderia estar ganhando mais, fazendo mais trabalho, mas Deus tem te sustentado, Deus tem te abençoado, Deus tem te guardado, Deus tem te livrado. Ele não vai livrar, Ele já livrou. Ele já te abençoou. Basta você usar, usufruir. Deus é maravilhoso. E cada dia que passa, cada momento que eu tenho analisado, que eu tenho visto, eu só tenho a agradecer ao Pai. Só tenho a glorificar a Deus. Tem muitas coisas ainda que eu gostaria de fazer, de ter, possuir, viajar, passear, coisas diferentes. Mas o Senhor tem dado aquilo que é necessário para o dia a dia. Para aqueles momentos, até na diversão, até no lazer, Deus tem aberto as portas. Tem permitido poder ir a um lazer, a um ao outro. Porque Deus cuida dos seus. Deus cuida de cada um. Basta que nós sigamos na presença dEle, confiando nele. E Jesus nos prometeu, essa semana alguém disse aqui na leitura no culto, perguntou para Jesus o que eu ganho em te seguir, né? Qual que foi a resposta? Nesta vida? 100 vezes mais. Não foi isso? Não está escrito na sua Bíblia? E na vida eterna? E no futuro a vida eterna? Deus cuida de ti, meu querido. Deus abençoa, Deus provê. Deus é Deus de providência. Deus é Deus que nos abençoa, que nos guarda. E se você está passando algum momento de dificuldade, de problema, de angústia, de aflição, não é que Ele está querendo te castigar. Ele quer te ensinar algo. Ele quer que você aprenda a depender dEle, a depender de Deus. Porque nós, homens, mulheres, nós somos ensinados desde pequeno, não, você vai crescer. Filho, o que você vai ser quando você for grande? Você quer ser médico, quer ser advogado, quer ser engenheiro? E nós somos criados assim. Por que nós somos criados assim? Os nossos pais nos criaram assim. Os nossos pais foram ensinados assim. Os pais de nossos pais foram ensinados assim. Você vai ser um grande homem, você vai estudar, você vai ser um doutor, você vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. E nós fazemos isso automaticamente. Nós queremos. Aí nós colocamos a criança para aprender a mexer Hoje quase as crianças já não tem mais esses cursos de computação como tinha na minha época. Não, você vai aprender a mexer com o computador. Hoje as crianças já nascem com o computador na mão.
celular, o meu já quinta e borda. Ou você vai falar inglês, vai falar francês, vai aprender um idioma. Porque o mundo exige, você tem que estar capacitado, você tem que fazer isso, fazer um curso disso, fazer um curso daquilo. Você tem que estar preparado. E nós fazemos isso automaticamente. Nós cobramos nossos filhos, nós também somos cobrados. Na empresa onde você trabalha, se você trabalha numa empresa que tem lá uma coordenação, grandes empresas, você é cobrado constantemente. Você tem que fazer treinamento disso, treinamento daquilo, você tem que fazer treinamento técnico, treinamento comportamental, treinamento, e aí uma infinidade de linhas de treinamentos. E nós agimos assim. Nós queremos ser independentes. E nesse processo, nós, diante de Deus, nós também, rapaz, se eu não conseguir ser alguma coisa na vida, eu vou fazer tal coisa. Eu vou vender qualquer coisa. Eu vou ser vendedor. Eu vou aprender a pintar parede, eu vou pintar casa. Eu viro eletricista. Nós temos aqui alguns irmãos que faz tudo, né? Alguns irmãos que têm habilidade para tudo isso. Ao que vier eu faço, porque eu preciso para sustentar a família. O meu pai viveu assim. Meu pai saiu da roça, ele mal sabia ler. Chegou na cidade, foi trabalhar, um emprego lá que não tinha qualificação nenhuma, formação nenhuma, mas naquele emprego ele tinha um certo período livre. Ah, vou estudar. Foi estudar. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E aí quando ele já tinha um certo domínio da leitura, da escrita, não, agora eu vou fazer um curso, eu quero ser encanador, né? Quero mexer com a parte hidráulica, de residência, essas coisas. E da hidráulica ele já pulou para a parte elétrica. Dali ele foi aprendendo a mexer com pintura e acabou se tornando um pedreiro, mas assim, multiuso, fazia tudo. De pequenas obras, então ele era contratado, pegava e fazia tudo. Sabia fazer tudo. De lá eu também aprendi. Aí ele me levava também junto, onde aprendi algumas coisas. Nós somos assim, nós, quando sabemos alguma coisa, nós não queremos depender de Deus. Não, eu faço qualquer coisa, encaro qualquer bocada. Eu me garanto. Não é assim que nós pensamos? Esse pensamento, eu me garanto, você está glorificando a Deus por isso? Você está dependendo de Deus? Deus quer que nós dependamos dEle. Que venhamos, Senhor, eu sei fazer alguma coisa, Pai, mas está difícil, não consigo fazer. O que eu ganho não é suficiente para pagar os meus compromissos. O que eu faço não está sendo suficiente. Aí quando nós colocamos na presença do Pai, colocamos diante de Deus, Deus começa a abrir as portas. Há 5 anos atrás, eu já contei aqui o testemunho para os irmãos, resolvi entrar na faculdade. Não, eu vou fazer uma outra faculdade, porque o dia que a empresa lá resolver cortar o meu vínculo de emprego, se eu perder o meu emprego, eu estou preparado para trabalhar em uma outra área. Não que eu não tivesse o sonho, a vontade de fazer este curso, de aprender eu sempre tive, mas não por esse viés. Não pensava assim. Mas a justificativa no final para assumir e fazer este curso foi essa. Não, eu tenho que estar preparado porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E aí me esforcei, batalhei, como é uma coisa que eu gosto, então ficou mais fácil. Deus abençoou, cheguei ao final. Só não concluí ainda devido ao processo que paralisou tudo, as universidades paralisou tudo, então não deu para encerrar e ser diplomado. Mas há mais ou menos 1 ano atrás eu falei, não, peraí, está errado isso. Eu estou agindo errado. Será que é isso que Deus quer? Que eu seja um funcionário numa empresa? E aí eu esteja preparado para arrumar um outro trabalho? E aí eu não tenho tempo. Tenho que ter responsabilidade em 2 trabalhos?
tem a família, tem criança pequena, tem a igreja. E aí? Tem que ter tempo para mim descansar? Pai, tem alguma coisa errada aí. Espera aí. Parei e pensei, não. Não é dessa forma. Não é arrumando 2, 3 trabalhos que vai prover aquilo que me é necessário. Eu como cristão, eu como filho de Deus, tenho que depender de Deus. Então a minha oração passou a ser assim: Pai, abençoa o meu trabalho para que eu possa sobreviver e ter o suficiente para mim e para minha família dessa fonte. Porque se eu arrumar outro trabalho, eu vou acabar deixando de frequentar a igreja. Eu vou acabar deixando de adorar ao Senhor. Eu vou acabar saindo da tua presença. Porque nesse período em que eu resolvi fazer a faculdade, eu deixei de fazer algumas coisas na igreja. Ou sacrificar algumas coisas. E a gente faz isso de uma forma natural e sem peso na consciência. Nós fazemos isso. Nós glorificamos a Deus por isso. Deus abençoa, Deus deixa você concluir, fazer aquilo que você quer fazer, te dá graça, nós terminamos, mas aí nós temos que ter essa consciência. E a oração começou a ser: Pai, abre as portas. Porque tudo aquilo que passava de necessidade, lembra que eu falei para vocês em que Deus me abençoou neste ano muito mais do que nos anos anteriores? Porque mudou minha oração. Pai, provê aquilo que eu preciso, que minha família precisa, que nosso lar precisa. Que eu não tenha que ficar me desdobrando em um trabalho, em outro, na atividade, para ter o sustento da casa, para poder pagar os compromissos. E Deus ouviu a minha oração, glória a Deus por isso. É assim que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. É assim que Deus age. É assim que Deus provê as coisas. Não é ganhar um salário muito alto, não, é o necessário. Mas o necessário na presença do Pai, diante do Senhor, é bênção. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Deus provê tudo aquilo que nós precisamos. Israel, quando estava no deserto, eles tinham maná todo dia, se alimentavam. Primeiro dia, oh, glória a Deus, que bênção, que maravilha. Primeira semana, Deus tem provido. Mas os dias foram passando. Ah, esse maná de novo. Aí começaram a reclamar, né? Ah, de novo, só isso. A gente, infelizmente, faz isso com o Pai. Nós temos que aprender a glorificar e agradecer a Deus. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Você tem um sonho, você tem um desejo, você tem uma necessidade. Coloque na presença do Pai. Ore. E confia no Senhor. Lá na carta de Pedro, 1 Pedro, Pedro dando ação de graças a Deus. Bendito seja, 1 Pedro, versículo 3 até o 9, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. A nossa esperança no Senhor é para isto, a salvação da nossa alma. Aquilo que o Senhor provê para a nossa necessidade, para o nosso dia a dia, é algo que nós queremos, nós desejamos. Mas este é o fim. É isso que Deus quer nos dar no final. O que vier durante o caminho, glória a Deus. Não se desespere, não desesperança, não fique atribulado, não fique triste. Dobre os seus joelhos, vá aos pés do Senhor, glorifica Ele, louva a Deus. Deus provê todas as coisas. Deus tem abençoado, Deus tem sustentado os seus, a sua igreja. E mesmo naqueles que, como disse anteriormente, mesmo aqueles que o Senhor tem tomado, que o Senhor tem levado para si, está guardado no Senhor. E que nós estejamos assim também guardados no Pai. Mas se ainda assim a tua necessidade aqui te oprime, te aflige, nós podemos, a igreja, orar por você. É nossa obrigação orar uns pelos outros, ajudando, alimentando a nossa fé, a nossa esperança, porque é compromisso dos santos, orar uns pelos outros. Assim, no final deste culto, nós vamos fazer um momento de oração, um momento para que o Senhor possa prover aquilo que te aflige, mas principalmente aquilo que você precisa, que é a paz. Paz que excede a todo entendimento. A paz do Senhor Jesus, a paz que Ele vem trazer aos nossos corações, às nossas almas aflitas, nós que sofremos e padecemos nesse mundo. Irmãos, de ontem para hoje, a minha luta, a luta em casa, na minha família, tem sido grande. O inimigo tem tentado de toda forma atribular-nos. Pela convivência que nós temos, algumas coisas têm acontecido no âmbito familiar que tem nos tirado a paz, tem nos incomodado, mas mesmo assim, ontem ainda disse para minha esposa, vamos orar, Deus nos guarda, Deus provê todas as coisas. Deus tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria, e que cada dia mais nos dê, nos console e nos conforte, para que nós possamos glorificar a Deus. A glória ao Senhor, a honra a Deus, no momento de alegria, de satisfação, de mudança, é maravilhosa. Mas na dor, no sofrimento, na aflição, é muito mais valiosa. E nós temos que glorificar a Deus por isso. Sabemos que tem alguns irmãos que têm padecido, têm sofrido, sentido dor, a opressão tem sido grande, mas não desista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É um socorro bem presente. Continue na presença do Senhor. Continue glorificando a Deus. Continue exaltando ao Senhor. Ele é a nossa vitória bem presente. Glória seja a Deus por isso. A igreja pode dizer amém? Glória seja a Deus. Que o Espírito Santo toque no coração do querido irmão, da minha irmã. E nós vamos, logo no final, no momento de encerramento, vamos fazer um momento de oração. Para que Deus venha te abençoar. Para que Deus venha te prover a sua necessidade. Amém? Glória seja a Deus. Pastor Edson. Saúdo a todos, a graça com a paz, no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor eternamente, nosso querido irmão mais velho, primogênito, nosso Salvador.
Graças a Deus por mais este culto, culto da fé. Culto da campanha. Deus é o socorro, Ele é o nosso socorro bem presente. Mas, desde que meu filho uma vez caiu na piscina, tinha 1 ano de convertido, eu tive um quebrantamento de coração tão grande. Depois daquilo, Deus operou, Ele ressuscitou, me alegrei. Depois que passou, fui procurar a causa. Nada existe na vida do crente sem motivo, sem causa. Então, o cântico desta noite, que nos chamou a atenção, nós nada temos a oferecer, senão um coração quebrantado. Naquela ocasião, fui saber a razão por que aconteceu isso. E o Senhor me falou do primeiro ao último versículo do Salmo. Não é o 46, mas é o 34. Nunca vi como Deus fala na sua palavra. A palavra de Deus é viva. E ali eu encontrei o Espírito Santo me dando a razão do que aconteceu. Estou falando isso porque eu estou convidando toda a igreja a assistir a pregação de domingo da sede, a Denipo Sede. Tremendo o testemunho do nosso irmão pastor Javier, que aqui esteve. Depois que ele esteve aqui em Cuiabá, passou pouco tempo, ele sofreu aquele acidente tremendo, ele com o pastor Mamoro. E foi domingo agora que ele deu esse testemunho. Anota aí, dia 30, você procura lá, culto da família, Adenipo Sede, São Paulo, com o pastor Tavares, mais a mensagem, Adenipo Oficial. Então, eu não sei achar nada. Minha netinha, que capta tudo para mim, é que na reunião de pastores, um pastor amigo meu recomendou que todos assistíssemos esse culto. Eu não sei encontrar, ir para minha neta. Foi difícil, mas aí ela achou, encontrou ali a pregação. É um tremendo ensinamento, irmãos. Vocês vão ter a certeza de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vocês vão ter certeza que há uma disputa pela nossa alma. Vocês vão ouvir esse testemunho e você vai meditar. Eu vou ler, porque vocês vão olhar também esse Salmo 34, e vocês vão observar uma coisa que eu falei, esse versículo não está aqui. Ele não devia estar aqui. Aí, 34, de 1 a 22, começa assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Aqui começa a palavra que se cumpriu. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, enquanto nós estamos aqui peregrinando, você não tenha nenhuma dúvida, os anjos de Deus estão sempre acampados ao nosso redor.
eles batalham por nós. Aqui que vem no versículo 12, a resposta, por que aconteceu isso que está aqui no versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. Porque o Senhor falou comigo, na hora que meu filho caiu na piscina, nenhum dos seus ossos será quebrado. Essa palavra nítida, eu estava chorando como eu nunca chorei na minha vida, com todo o quebrantamento máximo. Aí quando eu fui pegar meu filho esborrachado no chão, como um prato quebrado, quando eu levantei, ele deu um grito. Aí eu não sabia se ficava alegre ou se ficava triste. Foi nessa hora que o Senhor me deu esse versículo. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aí passou aquele dia, passou outro dia. Aí eu fui procurar saber porque quando tiraram Jesus da cruz, não quebraram os ossos dele, por quê? Porque ele já estava morto. Para cumprir esta palavra que aqui está. Então se cumpriu, sepultaram ele sem quebrar os seus ossos. Aí eu fui saber a razão. Desde a minha conversão, irmãos, o que aconteceu nesse acidente, eu tenho certeza, pelo testemunho que ele deu, é a nossa língua, irmãos. A minha filha Raquel partiu. Eu posso dar certeza para vocês que aquilo que nós falamos, irmãos, é um instrumento do diabo. O diabo usa a nossa língua para matar. Eu faz uns 3 meses já que eu não assisto televisão. Essa questão da criança que atirou uma criança matou outra, deu um tiro de revólver. Eu cheguei a assistir, ouvi isso aí na televisão, antes de parar de ouvir noticiário, de filme, de novela. A palavra diz com clareza, irmãos, não deis lugar ao diabo. Como que a pessoa vai dar lugar ao diabo? É com a nossa boca. É o único instrumento que nós temos para dar tiro e matar os crentes, matar os irmãos, matar alguém, é com a sua palavra, a sua boca. A palavra tem poder. Por isso que a palavra diz, abençoai e não amaldiçoeis. Nunca saia da palavra, da sua boca, uma palavra de maldade contra ninguém. Foi isso o testemunho que vocês não devem perder, de muita importância. Olha o versículo 13 aqui, a resposta que o Senhor me deu. Guarda, versículo 12, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Está perguntando para mim e para você. Você quer viver nesta vida? Muito tempo? Então faz o quê? 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Que palavra, irmãos. Essa palavra parece, ela não cabe nesse Salmo 34. Mas foi a palavra que o Senhor me deu. A causa. Por quê? Porque primeiro ano de convertido, amigão do pastor Sebastião, o pastor Fernando veio aqui, uns 5, 6 anos antes de eu me converter, formei em engenharia, ele veio aqui em Cuiabá, apresentou o pastor Sebastião, estava começando o escritório de construção de engenharia,
falou assim, olha, este é o meu amigo, tudo que ele precisar, você ajuda ele no que ele precisar. Falando de engenharia, porque a única coisa que eu podia ajudar era a engenharia. A primeira obra que eu assinei foi o Templo Sede, na Arnaldo de Matos, 153. Daí nasceu essa amizade, esse parceirismo. E aí, um belo dia aparece o Júlio Campos. Eu, como era militar no aeroporto, eu conhecia a fama dele. Ele foi vereador lá, prefeito, e ele era homossexual. Aí, pastor Sebastião, conhecendo a Bíblia, mas eu jamais pensei que ele fosse colocar ele no púlpito para dar minha palavra. Falei, ué, tanto obreiro aí querendo dar uma saudação, uma palavra, e o pastor Sebastião coloca um homossexual para falar no púlpito. Irmãos, esta é a palavra que você deve levar em consideração. Nunca, jamais fale algo contra o ungido de Deus. Contra ninguém, principalmente contra o ungido, é aquele que é colocado por Deus. Uma coisa que eu não entendia, por que Deus falava que o presidente e essas autoridades são ministros de Deus? Mas não é como? Tanto corrupto, tanta coisa. Essas coisas que a gente não entende, irmãos. Nunca fale mal do seu superior, do seu patrão, muito menos dos seus pais. O primeiro mandamento com promessa é esse mandamento. Obedeça seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. Que promessa que é, pastor? É essa promessa que você acabou de ouvir no Salmo 34. Você quer ter longo tempo de vida? Se sujeite aos seus pais, obedeça às autoridades. Se considere o menor de todos, considere todos superiores a você. Esse é um mandamento, um ensinamento da palavra. Por que Deus coloca isso? Porque é que você fica lá embaixo, todo mundo vai pisar em você, você vai ser o menor de todos? É exatamente a questão espiritual. Deus pesa os espíritos, Ele exalta os humildes e humilha os exaltados. Por que Deus faz isso? Para não acontecer o que aconteceu no céu. Toda desgraça que nós temos na face da terra foi causada por Satanás. O anjo mais formoso, cheio de sabedoria, perfeito, nasceu nele essa exaltação, a soberba de querer ser Deus. E o homem, quando pecou, também caiu na mesma situação. Desobedeceu a Deus e se tornou Deus. Esse é o pecado de todo ser humano, dele ser Deus para si mesmo. Eu mando em mim, eu faço o que eu quero, liberdade de falar. A ministra Carmen Lúcia falou assim, o cala-boca já morreu. Quer dizer, a democracia, todo mundo fala o que quer. Por isso eu parei de assistir televisão. É tudo fake news, tudo mentira. Liberdade de falar, de expressão. Fala o que quer. Mas na igreja não, irmãos. A igreja você só pode falar o que vem de Deus, a palavra de Deus. E nos cânticos espirituais, salmos, revelação. É isso que está escrito na palavra, irmãos. Nós devemos
obedecer a Deus. Devemos buscar a Deus para a nossa transformação da nossa mente, para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso que nós estamos na igreja, irmãos. Graças a Deus por isso. Vamos orar, irmãos, para a nossa boca ficar fechada. É toda a confusão que acontece, irmãos, sai da nossa boca. Esse dia eu fui brincar, irmãos. Matei um irmão. É por causa disso aqui, irmãos. Estava numa reunião, a primeira reunião, depois de muito tempo, os gideões reunindo. Aí apareceu lá um irmão, mascarado ali no notebook. Aí o pessoal começou a falar da máscara, para tirar a máscara. Tira a máscara. Eu falei, não, ele não precisa tirar não, ele é mascarado por natureza. Brincando, irmão. Para quê, irmão? Aquilo atingiu cheio no coração. Eu falei, mas que é isso? Que brincadeira é essa? Já saiu? Como é que eu vou puxar? Eu dou uma espetada com a espada. O que eu posso fazer? Só puxar. Morreu. Assim que é a nossa boca, irmão. Você fala alguma coisa, você mata o cara. Aí não tem mais o que fazer, já morreu. Essa criança que deu um tiro, fazer o quê? Já morreu. Acidente? Sim. Mas o responsável, o dono da arma, colocou num lugar disponível. Então, quem é o responsável pela sua língua? Tiago diz que ninguém consegue domar a língua. É uma verdade, irmão. Então nós devemos orar sem cessar. Então vamos orar. É o costume lá dos irmãos de Mogi das Cruzes, orar uns pelos outros. Vamos chegar aqui, vamos orar. Orar pela necessidade de cada um. Vamos orar para que você seja abençoado. E nesse púlpito, Salmo 133, irmãos, a bênção de Deus é ministrada aqui, na igreja. Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se você tem algum problema, alguma necessidade, é o momento de nós orarmos. Você vai orar? Vamos orar então. Pai querido, buscamos a Ti, Pai Santo, testemunhamos aquilo que acontece no mundo inteiro, quando as pessoas dão lugar ao inimigo. O inimigo está pronto, bramando como leão, andando ao nosso redor, para tragar as vítimas que caem nas armadilhas pela boca. Por isso o Senhor declarou que lavar as mãos antes de comer não contamina, mas o que contamina é o que sai da boca, porque ela sai do coração. Aquilo que está cheio do coração é aquilo que fala a nossa boca. Por isso, Pai amado, nesta oportunidade pedimos a santificação, Pai amado, para que os nossos lábios somente louvem a Ti, glorifiquem o Teu santo nome e ouçam o que o Espírito Santo tem a dizer à Tua igreja. Vida, Senhor, vida abundante é que nós Te pedimos. Livra-nos, Pai, da morte, o autor da morte, que trouxe a morte para esse planeta, Pai amado. É o Teu inimigo, é o nosso inimigo, que é o último inimigo a ser destruído, diz a palavra. Por isso, Pai querido, pedimos a bênção do Senhor. Enquanto aqui estivermos, Pai Santo, nos guarda no Teu poder e santidade, nos revestindo, Pai, de toda a armadura que o Senhor tem, a Tua armadura, Senhor, na Tua palavra, que nós possamos estar
com a espada do Espírito, que é a tua palavra, o capacete da salvação, que é a tua palavra, que o evangelho da paz calçados nos pés, que é a tua palavra, o escudo da fé, que é a tua palavra, para apagar os dardos inflamados do inferno, dos demônios, do maligno. Pai querido, a couraça da justiça, Pai Santo, que é a tua palavra, nos reveste, Pai, da tua palavra, que o Senhor fez, criou os mundos e tudo que existe pela tua palavra. E a tua palavra, Senhor, nós reconhecemos que é Jesus, é o pão de cada dia que o Senhor nos deu para nós alimentarmos, do maná que veio do céu para nos dar vida, vida abundante, vida de autoridade, vida de poder. Nós estamos em Ti, Pai Santo, pedindo que esta Tua autoridade possa realizar aquilo que nós necessitamos, porque assim, Senhor Jesus nos ordenou: pedi e dar-se-vos-á. Por isso nós te pedimos, Pai, que todos os irmãos aqui presentes, aqueles que estão em casa, Pai Santo, que possam receber de Ti aquilo que necessita conforme a Tua palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas necessárias serão acrescentadas, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Por isso entregamos a Ti, Pai, todos os irmãos e irmãs, aqueles que estão em casa, para que todos os pedidos sejam atendidos pelo Teu grande amor, Pai Santo. Abençoa, Pai Santo, curando os enfermos, dando a solução dos problemas que cada um tem, que o diabo vem para perturbar, para tirar a paz, o sossego das pessoas, principalmente nesta crise, Pai amado. Pedimos que a solução venha do Senhor, como o Senhor Jesus nos declarou: em mim tereis paz, no mundo tereis aflições. Pai querido, nós gozamos desta tua bênção, que todos os irmãos possam ter a mesma bênção que nós agora, Pai Santo, ministramos, como o Senhor tem ordenado, na tua igreja, no Monte Sião, na Nova Jerusalém. Que a bênção do amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho unigênito, que nos deu a eterna salvação, que nos trouxe comunhão contigo, comunhão com os céus e a comunhão para com os outros, pelo Espírito Santo Consolador, que habita na igreja, em todos nós que dizemos amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.